Graça e paz, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa. Hoje é um dia muito especial porque nós vamos encerrar o livro de João, né? Nós vamos meditar hoje no capítulo 21 do livro de João. E eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e vir meditar comigo nesse último capítulo do livro de João, que foi tão precioso esse estudo. Quem está aqui desde o início, deixa eu saber. Conta aqui para mim se você está desde o capítulo 1. E se você está aqui desde o capítulo 1, essa é uma grande vitória, porque um dos grandes desafios, né, da vida moderna hoje em dia é a procrastinação, é você se tornar constante, disciplinado naquilo que você se propõe a fazer. E para honra e glória do Senhor, nós estamos encerrando hoje o capítulo de João, né, o livro de João. Então, parabéns, né, pela sua disciplina, pela sua constância, e que você continue assim em todas as áreas da sua vida, constante e abundante, em nome de Jesus, porque como nós fazemos uma coisa, é como nós fazemos todas as coisas. Sejam todas muito bem-vindas, que bom poder receber você aqui. Quem aí está feliz com Jesus? Se você está aqui pela primeira vez, a Bíblia que eu vou utilizar para fazer a meditação guiada com você é essa tradução aqui, a Nova Bíblia Viva, tradução NBV, que é uma tradução que conquistou meu coração pela fluidez da leitura. É uma Bíblia de fácil entendimento, muito próximo da forma como a gente se comunica no dia a dia. Então, essa linguagem, ela torna mais acessível o texto bíblico e faz com que você compreenda melhor as escrituras, e isso é muito valioso. Eu tenho pelo menos umas 12 traduções aqui em casa, e essa aqui foi a que mais me trouxe clareza. Então, por isso eu indico, recomendo. Não é uma tradução perfeita é só Deus, né? Mas é uma tradução que eu recomendo para quem está começando, né, a estudar a Bíblia. É uma tradução maravilhosa. Então, depois, se você quiser o link dessa Bíblia, me chama no privado que eu te envio. Aqui eu não consigo, mas no privado eu consigo te enviar. Então, hoje nós vamos finalizar o livro de João. Nós vamos meditar no capítulo 21. Se você está aqui pela primeira vez, como a Alessandra, seja muito bem-vinda, Alessandra. Que bom ter você aqui, que seja a primeira de muitas. Se você está aqui pela primeira vez, todos os capítulos, né, todos os nossos encontros aqui, eles ficam salvos, ficam gravados aqui no perfil. Então, quando terminar aqui, você pode ir lá no perfil e começar desde o capítulo 1. Eu tenho certeza que vai te abençoar muito o livro de João. Nós temos também aqui no perfil, gratuitamente, né, para quem quiser assistir. Nós temos provérbios, os 31 provérbios. Nós temos 150 salmos, nós fizemos os estudos dos 150 salmos. Nós temos também o livro de Esther. E agora, a partir do mês que vem, né, porque eu vou fazer um curso agora, no mês que vem a gente vai retomar. E no mês que vem não, dia 31 de março, a gente vai começar o livro de Ruth. Dia 31 de março, que é uma segunda-feira, nós vamos estudar o livro de Ruth. Então, se você quiser estar aqui com a gente, né, e meditar em mais um livro da Bíblia, vai ser uma alegria te receber. E, como sempre, para nós iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer uma oração e consagrar esse nosso encontro ao Senhor. A Bíblia é o único livro que você lê, que você medita na presença do autor. Então, sempre que você for meditar na palavra, convida o Espírito Santo para vir junto com você, para te revelar a verdade. Porque muitas vezes a gente fala que leu e não entendeu nada, porque a gente não convidou o Espírito Santo, né, para nos dirigir, para nos revelar, para falar ao nosso coração, para ministrar uma palavra rema, né, específica para aquilo que nós estamos vivendo. Porque a palavra de Deus, ela é sim viva, eficaz, e ela nunca volta vazia, assim diz as Escrituras. Então quero convidar você para fechar os seus olhos. Se você puder, respira fundo para você oxigenar o seu cérebro, se esvaziar de tudo que você está fazendo até agora, que você possa se concentrar e se entregar a esse tempo de mesa com o Senhor, esse tempo de qualidade com o Senhor. Pai querido e bondoso, obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua presença nesse instante. Obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Senhor, pela Tua misericórdia que se renova cada manhã sobre nós. Obrigada, Senhor, pelo sacrifício de Jesus na cruz por cada uma de nós. Obrigada, Pai, pelo Seu amor incondicional por nós. Mesmo nós não sendo dignas, merecedoras, o Senhor nos ama, nos escolheu. O Senhor nos atrai para a Tua presença.
e nos leva, Senhor, a caminhar por caminhos de sabedoria, caminhos de graça, de favor. Nós te pedimos, Pai, nesse momento, que a Tua graça seja derramada sobre nós. Que o entendimento que vem do alto do Teu trono, Pai, seja liberado sobre nós. Que toda resistência, Senhor, da nossa mente, do nosso coração, seja dissipada agora em nome de Jesus. Que nós possamos estar aqui, ó Pai, com o coração aberto para receber a Tua palavra. Que nós possamos sair daqui, Senhor, melhores do que nós chegamos, mais cheias da Tua presença, mais purificadas, ó Pai, e com o nosso coração mais alinhado com o Teu. Ministra, Senhor, cada coração em nome de Jesus. Envolva, Senhor, cada uma das Tuas filhas que aqui estão presentes com a Tua presença. Visita cada lar aqui representado, ó Pai. Que Teu Espírito Santo habite agora em nome de Jesus em cada cômodo, em cada lar, em cada coração. Que a Tua graça esteja sobre nós. Eu te peço, Pai, unge os meus lábios para que fluam palavras do Teu trono e que não sejam as minhas palavras. Me usa, ó Pai, como instrumento nas Tuas mãos. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Então vamos lá meditar em João 21. Pega a sua Bíblia, ainda dá tempo. Se você puder também, pega um caderno para você deixar registrado, né, tudo aquilo que o Espírito Santo vai falar com você nessa manhã. No livro de João, eu preenchi um caderno desse inteirinho e ainda faltou. Aí agora eu tô fazendo umas folhas assim separadas e depois eu vou ver o que eu faço. Se eu faço uma colagem, né, para deixar tudo juntinho, para quando eu quiser revisitar esse conteúdo. E se torna um memorial, né? E toda vez que você bater os olhos, né, naqueles registros, nas suas anotações, você vai trazer à memória aquilo que você aprendeu. Muitas vezes a gente fica confiando, né, só na nossa memória. Não, eu vou lembrar, não preciso anotar. Mas é bem interessante você anotar porque isso reforça a sua compreensão, o seu entendimento, o seu aprendizado. Então vai ser maravilhoso. Vamos lá então para o versículo 21, para o capítulo 21, versículo 1 diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos na beira do mar da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estava ali um grupo, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, além de outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: Vou pescar. E aqui, quando Pedro diz vou pescar, isso aqui é muito importante. Por quê? O que significa esse vou pescar de Pedro? Vocês devem se lembrar que em alguns capítulos, né, anteriores, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Então ele estava muito decepcionado com ele mesmo. Por quê? Porque ele tinha um discurso muito forte. Senhor, se preciso, eu entrego minha vida por ti, eu vou morrer por ti, eu te amo de todo o meu coração, jamais eu vou te negar. E na primeira oportunidade, ele negou Jesus por 3 vezes. Então quando ele disse vou pescar, o que isso significa? Significa que ele não se considerava mais um discípulo de homens. Ele não se considerava mais, né, um pescador de homens, mas ele estava voltando a pescar. Ele não se considerava mais um discípulo. E como Pedro ele era um cara influente, os outros discípulos também falaram: olha, nós vamos com você, nós não vamos deixar você ir sozinha. Bom dia, Lídia, Deus abençoe. Então, por Pedro ser influente, os outros discípulos, né, Tomé, Natanael, que estavam ali com ele, falaram: nós vamos com você também, nós vamos também, disseram os outros. E eles entraram no barco, mas não pegaram nada a noite toda. Então eles pescaram, né? Estavam ali para pescar durante a noite toda, mas não pegaram nada. Versículo 4. E ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não podiam perceber quem era. Então aqui Jesus já tinha ressuscitado e ele estava com o corpo glorificado, que no capítulo anterior nós entendemos que era um corpo humano, né, que não causava estranheza em quem via, mas que era diferente de como Jesus era antes para eles. Então eles não reconheciam. Maria não reconheceu, aqui no capítulo 20, e agora também os discípulos não o reconheceram. Então não podiam perceber quem era. Versículo 5. Ele lhes perguntou: filhos, pegaram muito peixe? Não, responderam. Versículo 6. Então ele disse: atirem a rede do lado direito do barco que vocês vão conseguir pescar muitos.
Fizeram assim e não podiam recolher a rede por causa da enorme quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, e isso é maravilhoso, né? Aqui no versículo 7, como João se referia a si mesmo. Em todo o tempo ele dizia, o discípulo a quem Jesus amava. Ele não dizia o discípulo que amava Jesus. Pedro, ele tinha esse discurso, que ele amava muito Jesus e ele falhou. Mas João não, ele sempre se referia a ele como o discípulo a quem Jesus amava. E esse é um entendimento muito importante que ficou para nós dos outros capítulos, que você precisa buscar de todo o seu coração, compreender que você é amada. Porque quando você compreender o amor de Deus por você, toda raiz de rejeição, que é uma fratura emocional que 99,9% das pessoas têm, elas vão começar a se romper. Todas as correntes, né, de rejeição que te aprisionam vão começar a se romper, porque você vai passar a operar na frequência do amor, que é a frequência mais poderosa, né, porque Deus é amor. E quando a gente está operando na raiz de rejeição, a gente está no medo, a gente está no ego, está no orgulho, na raiva, na mágoa, na ofensa, que são sentimentos disfuncionais e que com a frequência muito baixa, que fazem com que a gente se isole, com que a gente levante muros, que a gente viva na defensiva, que a gente desconfie de todos. Então é um sentimento muito disfuncional. Então que você busque de todo o coração compreender o quanto você é amada pelo Senhor. E esse livro de João, né, toda essa série que nós fizemos aqui de 21 capítulos vai te ajudar a compreender profundamente o amor de Deus. Acho que ontem eu recebi um testemunho da Cíntia, ela em lágrimas. Você tá aí, Cíntia? Dá um oi pra gente. E ela falando que tem compreendido as escrituras e tomou a decisão de entregar a vida dela para Jesus. E eu tenho certeza que o céu está em festa, meu coração está em festa. E eu louvo ao Senhor, minha irmã, pela sua vida, pelo seu coração ensinável, pelo seu posicionamento, pela sua sede, né, de buscar mais ao Senhor. Que Ele continue dirigindo os seus passos e que você tenha experiências ainda mais extraordinárias, ainda mais sobrenaturais com o Senhor, porque Ele é uma fonte inesgotável. Eu amo muito sua vida, viu? Versículo 6, né? Então ele disse, atirem a rede do lado direito do barco, que vocês vão conseguir pescar muitos. Fizeram assim e não podiam recolher a rede por causa da enorme quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava, que é João... Ah lá, a Cíntia tá ali. Deus te abençoe, viu, minha irmã? Você tá no melhor lugar para se estar, no centro da vontade de Deus. Glória a Deus pela sua vida. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Veja, quando nós mergulhamos nessa verdade de que nós somos amadas, nós ficamos mais sensíveis à voz de Deus, nós passamos a ter um discernimento mais refinado, passamos a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, a gente passa a ter discernimento para perceber, né, o que é para nós, o que não é para nós, o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor não tem para mim. Então o discípulo a quem Jesus amava disse, é o Senhor. Então estavam ali vários discípulos, mas só João, que era o discípulo a quem Jesus amava, discerniu que se tratava do Senhor ali. Porque quando você compreende o quanto você é amada, você passa a viver em plenitude quem você foi criada para ser. Livre de todas as amarras, livre de todas as escamas nos seus olhos. Você passa a ter uma visão curada, restaurada e alinhada com o reino de Deus, com os propósitos de Deus para a sua vida e para as pessoas que estão ao redor de você. Então o discípulo a quem Jesus amava disse, é o Senhor. E nisso Simão Pedro vestiu a capa, porque estava só com a roupa de baixo. Saltou na água e nadou até a praia. Os outros discípulos ficaram no barco e puxaram a rede carregada para a praia, distante cerca de 90 metros. Quando chegaram, viram uma fogueira acesa, com peixes sobre as brasas e também havia pão. Então aqui, Jesus está remontando, está reconstruindo duas cenas. A cena 1, né, de que Jesus pede para tirar a rede, né?
para poder pescar, para conseguir peixes, é a cena do chamado de Pedro, que está lá em Lucas 5. Se você puder anotar aí que essa referência é Jesus montando novamente a cena do chamado de Pedro. Jesus estava dizendo: ei Pedro, você disse que ia pescar porque você não se considera mais um discípulo meu, porque você me negou 3 vezes, mas eu continuo contando com você. Era o que Jesus estava dizendo quando ele montou aquela cena. E aí, Jesus estava dizendo para Pedro: vamos voltar para o plano original de ser pescador de homens? Vamos deixar de pescar peixes e vamos voltar para o plano original que eu sonhei para você, que é ser pescador de homens? Então, Jesus estava novamente montando a cena inicial do chamado de Pedro para dizer a ele: Pedro, eu te perdoo. Eu continuo contando com você. Eu continuo te vendo como meu discípulo. Não precisa se isolar. Eu estou te chamando como da primeira vez. E aí tem a segunda cena que ele remonta, que está aqui no versículo 9, que diz: quando chegaram, viram uma fogueira acesa com peixe sobre as brasas e também havia pão. E essa é a cena da traição de Pedro, quando Pedro nega Jesus 3 vezes. Está lá em João 18:18, se você quiser voltar. João 18:18 diz assim: os guardas e os servos achavam-se ao redor de uma fogueira que tinham feito, porque fazia frio, e Pedro estava ali com eles, aquecendo-se. E no versículo 17, Pedro havia negado Jesus. Então, João 18:18, você vê que tem uma fogueira. E aqui no versículo 9, quando os discípulos chegaram à praia, viram uma fogueira acesa com um peixe sobre as brasas e também havia pão. Então, Jesus montou aquela segunda cena com a fogueira. E Jesus estava montando ali a cena da traição de Pedro, quando Pedro negou Jesus por 3 vezes, que está lá em João 18:18. E Jesus está dizendo aqui nessa cena: vamos resolver essa situação, Pedro? Eu quero te curar. Porque quando nós falhamos, quando nós desobedecemos, quando nós pecamos, não é só esconder embaixo do tapete e seguir como nada tivesse acontecido. Não, nós precisamos reconhecer o nosso erro, nós precisamos confessar, nós precisamos pedir perdão, entregar aquilo ao Senhor para que nós sejamos curados. Porque senão, aquele pecado não confessado, ele vai criando raízes dentro do nosso coração. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, se você tem um lugar escuro da sua alma que ainda não foi confessado, que ainda não foi entregue ao Senhor para que Ele possa vir e fazer uma faxina, né, no seu coração, fazer uma limpeza emocional em você, entregue ao Senhor toda a dor, toda a falta de perdão, toda ofensa, toda a rejeição. Então, Jesus estava esperando, né, os discípulos na praia, com a cena da traição de Pedro montada, e dizendo para Pedro: vamos resolver essa situação, eu vim aqui para te curar. E aí o texto continua no versículo 10 dizendo assim: tragam um pouco do peixe que vocês acabaram de pescar, disse Jesus. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes, nem assim a rede rebentou. Agora venham comer um pouco, disse Jesus. E ninguém tinha coragem de perguntar se ele realmente era o Senhor, porque estavam bem certos disso. Então Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fez o mesmo com o peixe. Essa foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, desde que ressuscitou dos mortos. E aí aqui na minha Bíblia, o próximo bloco de texto está escrito assim: Jesus restaura Pedro. Versículo 15. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? E aqui começa uma grande revelação. Porque talvez você nunca tenha entendido, né? Porque Jesus pergunta 3 vezes para Pedro se ele ama. E agora você vai entender. Então eu peço que você anote, porque isso aqui é muito importante. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros?
Então, quando Jesus pergunta para Pedro, você me ama? Aqui no versículo 15, Jesus está dizendo assim, perguntando para Pedro. Se você tivesse acesso, né, ao original em hebraico, você ia ver que estava escrito, você me ama com amor ágape. Ele estava perguntando, Pedro, você me ama com amor ágape? O que é o amor ágape? É um amor sacrificial, um amor que se doa. Porque Pedro havia negado Jesus 3 vezes e antes ele tinha um discurso muito poderoso, né? Só que o comportamento dele não provou o discurso, não estava alinhado com o discurso. Então Jesus pergunta aqui pela primeira vez no versículo 15, Pedro, você me ama com amor ágape? Então aqui é um jogo de palavras que você vai compreender porque Jesus perguntou 3 vezes. Pedro, você me ama com amor sacrificial, com amor que se doa, com amor ágape? Bom dia, Luana, Deus abençoe. E aí, Pedro responde, no versículo 15 ainda. Sim, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu sou seu amigo. Em algumas Bíblias vai estar escrito, em algumas traduções, né? O Senhor sabe que eu te amo. Só que Jesus perguntou para Pedro, Pedro, você me ama com amor ágape, com amor sacrificial, com amor que se doa? E Pedro respondeu, sim, o Senhor sabe que eu filéu, que significa mais ou menos, o Senhor sabe que eu gosto de você. Pedro não responde com amor ágape. Pedro não responde com amor sacrificial, mas sim com amor de amizade, um amor de eu gosto de você, eu aprecio você. E aí Jesus diz para ele, então pastorei os meus cordeiros, disse Jesus. Versículo 16. Jesus repetiu a pergunta, Simão, filho de João, você me ama de verdade? Bom dia, Nieldes, Deus abençoe. Pela segunda vez, Jesus pergunta para Pedro, Simão, filho de João, você me ama de verdade? Você me ama com amor sacrificial, com amor ágape, com amor que se doa? E Pedro responde, sim, Senhor. Disse Pedro, o Senhor sabe que eu sou seu amigo. E mais uma vez, ele não responde com amor ágape. Ele responde com amor filéu. Ele diz, sim, o Senhor sabe que eu filéu. O Senhor sabe que eu gosto de você. E é interessante ver aqui, né, que Pedro aprendeu a diminuir o discurso. Antes ele falava abertamente, eu te amo com amor ágape, eu te amo e estou disposta a morrer por você. Só que no comportamento isso não se provou, né, verdadeiro. E mais uma vez Pedro disse, sim, Senhor, você sabe que eu te considero. Você sabe que eu gosto de ti. E aí Jesus diz, então cuide das minhas ovelhas. Versículo 17. E mais uma vez Jesus perguntou, Simão, filho de João, você é mesmo meu amigo? E aqui aconteceu algo diferente. Pela terceira vez Jesus pergunta, mas dessa vez Jesus pergunta diferente. Ele pergunta, Pedro, você é filéu? Ou seja, Pedro, já não era mais Pedro, você me ama, era Pedro, você gosta de mim? O seu amor é filéu, não é ágape? Era o que Jesus estava perguntando para Pedro. Versículo 17. Mais uma vez ele perguntou, Simão, filho de João, você é mesmo meu amigo? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez. Na verdade, ele não ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela primeira vez, mas ele ficou triste porque na terceira vez, Jesus fez a pergunta da forma como ele estava respondendo das outras 2 vezes. Ele perguntou, Pedro, você é filéu, você gosta de mim? E aí Pedro responde, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe quem eu sou, disse ele. Isso aqui é poderosíssimo, muito forte.
porque não é sobre Pedro, é sobre mim, é sobre você também. O que Pedro estava dizendo aqui quando ele diz: o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe quem eu sou? Pedro está dizendo: o Senhor sabe que eu não te amo como eu deveria amar. O Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe que eu dizia que eu te amava com amor ágape, mas quando eu fui provado, eu te neguei. O Senhor sabe que eu ainda não alcanço esse amor ágape, esse amor sacrificial. O Senhor sabe todas as coisas. E por que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro? Porque Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Então Jesus estava ali curando a alma de Pedro com a fogueira, com aquela conversa difícil, mas necessária. Jesus estava ali exercendo a mansidão. O que é a mansidão? A mansidão é tolerar tudo? Não. A mansidão é um posicionamento de amor. É não deixar pontas soltas, é resolver o que precisar ser resolvido, mas com o intuito de que as duas partes saiam vencedoras daquela conversa, saiam saudáveis daquela conversa, saiam melhores daquela conversa. Então Jesus perguntou 3 vezes a Pedro se ele amava Jesus com amor ágape, né? 2 vezes ágape e 1 vez filéu, porque Pedro havia negado ele 3 vezes. Então ele estava ali curando a alma, as emoções de Pedro com aquela conversa. E aí Jesus disse: então pastorei as minhas ovelhas. Quando você era jovem, era capaz de fazer o que gostava e de ir aonde queria ir. Mas quando for velho, você estenderá as mãos, outros guiarão você e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para indicar com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Depois Jesus disse: siga-me. O que Jesus estava dizendo aqui no versículo 18 e 19? Jesus estava dizendo aqui para Pedro: Pedro, eu entendi que você ainda não alcançou esse amor ágape, que você ainda está no amor filéu. Mas fica tranquilo. Jesus estava profetizando aqui, né? Você vai ter muito amor ágape dentro de você ainda. E pela história, né? Nós sabemos que Pedro, a morte dele foi através de uma crucificação. Ele foi crucificado. E ele foi crucificado, Pedro, ele morreu crucificado de ponta cabeça. E por quê? Porque ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Ou seja, ele alcançou o amor ágape, o amor sacrificial, na velhice dele, né? Jesus dizendo aqui no versículo 18: quando você era jovem, era capaz de fazer o que gostava, de ir aonde queria ir. Isso significa nós, né? Quando nós estamos ainda imaturas na nossa fé, estamos sendo dirigidas pelo orgulho, pelo ego, queremos fazer só o que nos satisfaz, só o que é conveniente, só o que é confortável. E Jesus está dizendo: mas quando você for velho, você estenderá as mãos, outros guiarão você e o levarão aonde você não quer ir. Então Jesus estava dizendo aqui para Pedro: fica tranquilo, vai ter muito amor ágape dentro de você ainda. Você vai alcançar o amor ágape. Versículo 20. Então ele diz, né? Versículo 19, perdão. Jesus disse isso para indicar com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. E depois Jesus disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu seguindo a Jesus o discípulo que ele amava, aquele que se havia reclinado durante a ceia para perguntar a Jesus: mestre, qual de nós trairá o Senhor? Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, que tem você com isso? Siga-me você. Portanto, espalhou-se o rumor de que aquele discípulo não morreria. Mas não foi isso absolutamente o que Jesus disse. Ele quis dizer: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, que tem você com isso?
eu sou aquele discípulo, eu sou testemunha destes acontecimentos e os registrei aqui, e todos nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Eu penso que se todos os outros acontecimentos da vida de Jesus também fossem escritos, os livros não poderiam caber no mundo inteiro. Então, quando Jesus disse para Pedro aqui no versículo 19, siga-me, e quando ele diz, então pastoreie as minhas ovelhas, o que ele está dizendo aqui? Você não alcançou ainda o amor ágape, você está no amor filéu. Mas eu estou te dizendo que a maior expressão de amor por Jesus, você vai expressar um amor extraordinário por mim, quando você cuidar, quando você pastorear os seus irmãos. Então, discipulado, pastoreio, servir ao outro é a forma mais extravagante, mais sincera, mais extraordinária, é a maior expressão de amor que você pode demonstrar por Jesus. Então você quer demonstrar para Jesus um amor ágape, um amor sacrificial, um amor que se doa? Comece a servir o seu próximo. Comece a ensinar aquilo que você tem aprendido. Comece a discipular, comece a pastorear. E se você está aqui hoje, né, e se você está aqui desde o início, você não ouviu esses 21 capítulos, né, essas 21 lives, foram até mais de 21 lives, né, porque algumas a gente dividiu em 3 partes. Se você está aqui, não é por acaso, mas é para que, assim como João disse aqui, ó, eu sou aquele discípulo, eu sou testemunha, no versículo 24, desses acontecimentos, e os registrei aqui. Então você participou desses 21 encontros aqui na live, desses 21 capítulos, para se tornar testemunha e anunciar por onde você passar que Jesus ressuscitou e que nós vamos ressuscitar também. Então você está aqui, você recebeu o pão, você está saciada, você está alimentada, você está renovada, você compreendeu melhor a palavra e você esteve aqui, e isso não é só sobre você, que a palavra não pare em você, mas que você possa, por onde você for, expressar o amor ágape por Jesus. Por onde você for, você possa discipular, você possa servir ao seu próximo, como? Testemunhando e anunciando que Jesus ressuscitou e que nós vamos ressuscitar também. Amém? Então você está aqui não por acaso, nós estamos aqui em missão. E a nossa missão é conhecer a Jesus. E durante esses 21 capítulos nós conhecemos a Jesus. E agora a sua missão, o seu chamado, como Jesus disse a Pedro, pastorei as minhas ovelhas. O seu chamado agora é comunicar esse amor. O seu chamado agora é tornar esse amor conhecido. É compartilhar aquilo que você compreendeu. Compartilhar o quanto você se sente amada agora por Deus. Talvez você precise assistir novamente essas lives. Talvez você não anotou. Então que você assista e reassista, compartilhe, né, desde o capítulo 1. Eu tenho certeza que você vai abençoar muitas pessoas. Então tenha isso, né, guardado no seu coração. Que essa palavra não pare em você, mas que você seja uma multiplicadora, uma semeadora, uma líder de movimento em nome de Jesus. Que você compartilhe, né, o pão que você recebeu, para que ele possa multiplicar. E que por onde você passar, você anuncie essa boa nova, que Jesus ressuscitou, que nós também vamos ressuscitar. Essa é a grande esperança do cristão, que nós temos a vida eterna. Então assim termina o livro de João. E se você está com o coração grato, né, por esses encontros todos que nós tivemos, que foi realmente, foram extraordinários em vários momentos, né, a presença de Deus nos visitou, quanta clareza nós recebemos do céu. Quem aqui foi abençoada, né, nesses 21 capítulos? Deixa eu conhecer o que você tem para compartilhar. Eu recebi muitos
directs com testemunhos, muitas mensagens no privado. E isso me fortaleceu para continuar. A Mábia dizendo que foi. Glória a Deus por isso. A Azul falou que foi incrível, foram incríveis os encontros. Glória a Deus, minha irmã. A Mábia falou que chegou no número 10. Então assiste do 1 ao 10, Mábia, que vai te edificar muito, tenho certeza. A Bru falou que chegou hoje. Tá salva ali, minha irmã, você pode assistir desde o 1. A Damires diz que foi uma bênção. A Cíntia diz que foi emocionante. Glória a Deus. Então, se você tá chegando hoje, Babi, você pode assistir desde o capítulo 1. Como eu disse no início, nós temos também Provérbios, os 31 capítulos. Temos Salmos, os 150 capítulos. Temos Esther. A Milene diz que foi edificada. Glória a Deus por isso. A Patrícia foi abençoada. A Damires, quando não estava ao vivo, assistia as gravações. Glória a Deus. Parabéns, minha irmã. A Ana, amém, tô abençoada. A Mábia, você passa versículo por versículo, uma bênção. Glória a Deus. A Val falou que chegou desde o dia 18. Glória a Deus. E sabe o que é o mais lindo que eu vejo aqui? Porque eu já conheço algumas de vocês, né? Só pelos comentários aqui, porque eu vejo vocês participando. E eu vejo Deus agindo na vida de cada uma. Eu vejo cadeias sendo quebradas, né? Rompidas. Cadeias da procrastinação. Talvez tenha alguém aqui hoje que nunca tinha feito um estudo tão profundo, né? Do início ao fim. E começou e terminou. E guarda esse sentimento que tá aí dentro de você agora. Esse sentimento, né, de identidade, de eu posso, eu sou capaz, né? Eu sou constante, eu sou disciplinada. Isso é maravilhoso. A Ana falando, meu dia e minha vida vai mudar muito, me transformou muito. A Milene. Uau, glória a Deus. Seja bem-vinda, Miso. Deus te abençoe aí em Angola, viu? Que alegria e que honra te receber aqui. Então, se você tá com gratidão no seu coração, eu quero te fazer um convite, né? O que sustenta essas lives gratuitas serem feitas, né? E a gente multiplicar a palavra, semear a palavra, é a venda do diário de oração, do quarto de guerra. Então, se você ainda não tem, né, o seu diário de oração do quarto de guerra, digita aqui embaixo a palavra livro, que você vai receber um link para você receber aí na sua casa o seu diário de oração com frete grátis. Aqui no final também tem, deixa eu pegar aqui. Aqui no final vai ter também um QR Code para você baixar o seu quadro de oração, para você passar a orar de forma específica e eficaz, sem ficar atirando para todo lado, sem dormir no meio da oração, tendo clareza do que você vai apresentar para o Senhor. Então é esse livro, né, que sustenta, né, tudo que a gente faz aqui de forma gratuita e tem alcançado tantas pessoas, tem sido bênção na vida de tantas pessoas. E o que está aqui dentro desse livro foi o que eu desenvolvi para aplicar na minha vida, para que eu fosse constante e disciplinada com o Senhor, para que eu tivesse uma vida de oração. E esse diário de oração, ele é feito para te acompanhar durante 52 semanas, ou seja, durante um ano todo. Só que antes de chegar aqui no diário, né, que você vai documentar, vai ser um memorial do seu relacionamento com o Senhor, tem todo um passo a passo, com os 4 passos para você ter uma oração que chega até o trono de Deus, né? Como você orar de forma eficaz, de como você ter suas orações respondidas, para que você foi criada. Vai ter narrativas para cada área da sua vida. Vai ter promessas para você declarar todo dia e prosperar. A Val falando, eu comprei, ele é maravilhoso. Glória a Deus, minha irmã. Vai ter como você orar a palavra, que é orando o Salmo 142. Vai ter oração, orando o Salmo 63, oração para o casamento, oração para as finanças, oração pelos filhos, oração pelos parentes, oração por mansidão e humildade, oração por provisão na sua casa, como orar, né, para você desenvolver a armadura de Deus, como você blindar a sua família. Então, é um livro que vai te abençoar muito, né? A Lu falou assim, tem digital? Tem sim, Lu, tem digital e tem físico. Aí se você quiser o digital, você pode me chamar depois no privado e falar assim, Ana, eu quero o digital. Se você quiser o físico, é só você digitar aqui livro, que você vai receber o link para você
adquirir com frete grátis, vai receber aí na sua casa, né? E eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Ontem mesmo a gente estava num encontro, né, fechado com as meninas, e eu vi lá as meninas comentando, né, que o diário de oração foi um instrumento poderoso na vida delas, que foi a partir do quadro de oração que elas passaram a crer, começaram a ter um relacionamento com o Senhor, porque elas começaram a visualizar, né, os alvos de oração, que elas passaram a ter clareza, né, do que elas estavam pedindo, começaram a ver as orações a ser respondidas. Então isso foi maravilhoso. A Lu falou: eu moro fora do Brasil. Lu, eu não sei onde você mora, mas o diário de oração, ele tá também na Amazon. Então se você digitar Diário de Oração do Quarto de Guerra, você recebe também. Eu sei que na Europa eles entregam e nos Estados Unidos também eles entregam. Então se você digitar lá na Amazon Diário de Oração do Quarto de Guerra, você consegue receber também o físico aí na Europa. Eu tenho amigas de Jesus, né, que são da Europa, que são de Portugal, que elas receberam o livro físico lá em Portugal. E chega bem rapidinho, com 1-2 dias. É mais rápido a entrega lá do que aqui. Porque aqui quem entrega é a Hotmart, né? Demora um pouquinho mais aqui, mas chega direitinho, né? A gente viu ali a Val falando que adquiriu, chegou certinho, glória a Deus por isso. Então Deus abençoe sua vida. Eu quero orar agora por você e abençoar o seu dia em nome de Jesus. Pai querido, obrigada, Senhor, por esse tempo de mesa. Obrigada, Senhor, por o Senhor ter nos capacitado, nos sustentado e nos dirigido, Senhor, até aqui. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de finalizar, Senhor, o livro de João. Como foram preciosos, Senhor, esses 21 capítulos para nossa alma, para o nosso entendimento. Eu creio, Pai, que grandes coisas o Senhor fez e está fazendo em nosso meio através dessa palavra que foi semeada em nosso coração. Eu creio que essa palavra encontrou vários corações com terra fértil, ó Pai, onde a Tua palavra vai se enraizar, vai crescer e vai frutificar e vai produzir frutos que permanecem, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor por cada uma de nós. Obrigada, Senhor, pelo sacrifício de Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Nos deu, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui conectadas, meditando, ó Pai, versículo por versículo e recebendo dos céus um maná fresco, uma direção, Senhor, para as nossas vidas. Quantas vezes, Senhor, a Tua palavra foi pontual aos nossos corações. Nós somos gratas, Senhor, e te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê condições de agora nós servirmos ao nosso próximo. Que por onde nós passarmos, ó Pai, em nome de Jesus, o Senhor coloque ousadia nos nossos lábios, para que nós possamos testemunhar do que o Senhor tem feito na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, que nós possamos, Senhor, anunciar as boas novas, que Jesus ressuscitou, e isso está disponível para nós também. Essa é a nossa grande esperança. Nós também vamos ressuscitar e desfrutar, ó Pai, de uma vida eterna ao Teu lado. Obrigada, Senhor, pelo Teu zelo, pelo Teu cuidado com cada uma de nós. Que o Senhor nos capacite, ó Pai, nos unja com óleo de alegria, ó Pai, com vestes de louvor. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a vencer a nós mesmos, todas as nossas mazelas, ó Pai, todas as nossas dificuldades. Que percam agora, em nome de Jesus, o efeito sobre as nossas vidas, ó Pai, para que nós possamos fluir na direção do Teu Espírito, ó Pai. Que nós venhamos ser libertas, ó Pai, de todas as cadeias, de todas as correntes que têm nos aprisionado até aqui, ó Pai. Correntes de rejeição, correntes de ofensa, correntes de falta de perdão, correntes, ó Pai, de amargura, correntes de medo, correntes de ansiedade, de depressão. No poder e autoridade do nome de Jesus, eu declaro as Tuas filhas libertas. Elas são agora, Senhor, mulheres posicionadas e chamadas, Senhor, a servir, chamadas a edificar, chamadas, Senhor, a Te conhecer a cada dia mais e mais e a tornar o Teu nome conhecido. Pai, nos capacite, ó Pai, nos fortaleça, para que por onde nós passarmos, ó Pai, nós sejamos reconhecidas como mulheres sábias, mulheres alegres, cheias da Tua presença, que exalam um bom perfume de Cristo. Envolva, Senhor, cada uma das Tuas filhas aqui, Senhor, com a Tua presença. Visita, Senhor, cada lar e libera, Senhor, sobre essas famílias da Tua graça, do Teu amor, Senhor, da Tua provisão, da Tua bondade. Que essas famílias recebam, Senhor, nesse momento, cura, Senhor, onde eles precisam ser curados. Libertação, Pai, onde eles precisam ser libertos. E provisão, ó Pai, de todas as necessidades deles, em nome de Jesus. Pai, que essas famílias sejam restauradas,
e que elas possam, em nome de Jesus, glorificar o teu nome, honrar o teu nome e tornar o teu nome conhecido. Em nome de Jesus, eu abençoo cada uma das tuas filhas e eu me alegro, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Eu te louvo, Senhor, por todas as tuas filhas que foram constantes, que foram disciplinadas, ó Pai, que estão aqui desde o capítulo 1 e que chegaram aqui até o capítulo 21. Que elas continuem, ó Pai, em todas as áreas da vida delas, sendo constantes e abundantes. Que elas sejam disciplinadas, Senhor, em tudo aquilo que é importante para elas. E que elas possam vencer a si mesmas a cada dia e serem a cada dia mais fortalecidas pelo teu poder e pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, minha irmã, sua casa, sua vida, sua família. Que você viva um dia de céus abertos, de bênçãos extraordinárias que vão te alcançar. Que seu dia seja marcado pela bondade de Deus. E a gente se vê, então, no dia 31, segunda-feira, para a gente meditar no livro de Ruth. Combinado? Eu vou fazer um curso. Amanhã eu vou estar em curso quarta, quinta e sexta. Então, nós não vamos ter lives, né, nos próximos dias, porque eu vou estar nesse curso. Mas, na segunda-feira, nós estaremos aqui novamente. E aí nós vamos meditar no livro de Ruth. Combinado? Deus abençoe você. Estou muito feliz, né, que a gente venceu junto o livro de João. E Deus tem muito mais para nós. E o meu intuito, né, o desejo do meu coração é meditar na Bíblia inteira com você, né? Nós já fizemos Provérbios, já fizemos Salmos inteiros, já fizemos Esther, já fizemos João, agora a gente vai fazer Ruth e vamos avançando em nome de Jesus. Tenho certeza que com a força que Ele nos dá, nós somos mais que vencedoras em nome de Jesus. A Lassi disse que já tá com roupa de ir na segunda. Glória a Deus, minha irmã. A Ana, combinadíssimo. Amei, gostei. É isso aí, dia 31, livro de Ruth. Combinadíssimo, então. Um beijo, amo vocês e até a próxima.